Boa noite, irmãos e amigos. Realmente um privilégio estarmos aqui, né? Enquanto estávamos cantando, entoando esses dois belos hinos, né? Mas o primeiro eu estava pensando, quantos irmãos, né, não têm esse privilégio? Quantos irmãos estão, né, escondidos? Tem que louvar o Senhor, às vezes até de forma muda, né, vamos dizer assim, porque não pode expressar, né, com as suas vozes cantar um belo hino, né, de forma audível, e nós temos esse privilégio, né, irmão? Graças a Deus por isso, né? Devemos louvar o Senhor pelas oportunidades que Ele tem, né, de estarmos na sua casa, de termos a sua palavra, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, está disponível a palavra de Deus, né? Recentemente estava vendo uma reportagem lá, enfim, uns da pessoal da Coreia do Norte ali e conseguiram mandar por forma de balões. Aí chegou uma mensagem para a Coreia do Sul e a mensagem era: envia a Bíblia, né? Nós queremos ler a Bíblia. Então, assim, é triste, né? Então, irmão, nós temos um privilégio e temos que aproveitar esse privilégio, né? Enquanto estávamos cantando, fiquei pensando sobre essa questão. Então, irmãos, nós estamos estudando, né? Primeira Pedro, né? Primeira carta de Pedro, e nós estamos indo verso a verso, né? E na última sexta-feira, nós paramos lá no verso 16. Falamos do 15 e do 16, né? Então, convido os irmãos, né? Novamente, nós vamos só dar uma lida nesse verso e prosseguir. Então vamos lá, primeira carta de Pedro, verso 15, capítulo 1, verso 15, verso 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então nós olhamos aqui, nós também, naquela oportunidade, nós, né, trouxemos aqui para a igreja, né, uma vida não santificada, quais as consequências, uma família não santificada, não sei se os irmãos estão lembrando aí, quais as consequências, e por fim, uma igreja, né, não santificada e as suas consequências, né? Irmãos, então o padrão está aqui, né? Sede santo, porque eu sou santo. E o apóstolo vai continuar cada vez mais apertando, porque o Senhor nos chamou, irmão, para uma vida santa, separada, né? Eu preparei aqui umas perguntinhas, é uma autoavaliação, viu, irmão? Não é perguntar pessoal, não. Você vai na sua mente aí processando. Eu separei algumas perguntinhas aqui, eu quero compartilhar com os irmãos. Estamos vivendo de forma a honrar o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós? Ou estamos nos deixando levar pelas distrações e tentações ao redor? Faça uma autoanálise, irmão. Viu, irmão? O que tem nos guiado? Nossos desejos, a pressão da sociedade ou a vontade de Deus? Eu tenho certeza que de sexta-feira passada até hoje, né, dia 30, é isso? 30, né? Você e eu, nós fizemos inúmeras escolhas, né? Lá no nosso ambiente de trabalho, no nosso cotidiano, né? Na nossa vida secular, nós fizemos escolhas. E aí, irmão? E aí, irmão? O que que tem guiado? Fica a reflexão, né? Estamos fazendo uma autoavaliação. Como estamos amando ao nosso próximo? Pedro vai apertar também. Nós iremos ver aqui, né? Que agora ele começa a apertar mais esse quesito ainda. Então fica a autoavaliação em como nós, né, estamos amando o nosso próximo. Como vivemos com honestidade, mesmo quando ninguém está olhando. Ninguém está olhando. Ninguém está te olhando, né? A gente tem essa, acha que estamos ali sozinhos, ninguém está nos vendo, né? Como está a nossa vida, assim, no silêncio, ali naquele cantinho, né?
Como estamos conduzindo a nossa vida, né? Estamos usando bem o nosso tempo, recursos e habilidades? Fica para os irmãos estarem pensando. Como estamos usando o nosso tempo, recursos e habilidades, né? E, por último aqui, né, mais uma para a gente estar pensando, acima de tudo, nossa vida reflete a presença de Cristo. Como está a nossa vida, irmão? O mundo realmente vê em nós um cristão, vê um de nós um sal e luz, ou somos, né, tipo um agente secreto. Ninguém sabe que eu sou, viu? Está escondidinho aqui. Irmãos, o dever é esse aqui, ó. Sede santo, porque eu sou santo. Nós vamos continuar, né? Convido os irmãos lá no verso agora 17. Vamos lá, verso 17, o primeiro capítulo de Pedro. Nós vamos continuar então, né? E ele vai apertar mais ainda, viu, irmão? Porque é para a glória do Senhor, irmão. Viu? É para a honra e glória do Senhor. Não pensa que é um fardo, eu tenho que... Não, o Senhor quer vidas santas, vidas consagradas, vidas santificadas. Não é para a honra e glória sua, ou de A ou de B, mas é do Senhor. Então vamos lá. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aí eu vou ler o 18 também. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste do vosso Pai. Vou ler o 19. Mas com precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Até aqui, irmãos. Depois a gente continua. Então, irmãos, o texto já começa pegando, vamos dizer assim, bem pontual, bem pesado aqui. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um. O Senhor vai julgar, irmão. E nós temos que ter isso bem claro na nossa mente, né? Nós, irmãos, adoramos ao Senhor e o Senhor exige um compromisso, uma vida direita. Uma vida direita. A salvação, irmãos, é de graça. Temos recebido a salvação de Deus, né, pelo seu grande e infinito amor. Mas a vida cristã, meu irmão, minha irmã, meu jovem, tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia. Não podemos, irmãos, continuar com as mesmas práticas que fazíamos antes no mundo e achar que isso pode ser introduzido dentro do corpo de Cristo e achar que isso é normal. Não, está todo mundo fazendo, o mundo está assim, né? Os tempos são outros. Irmãos, não funciona assim. A palavra de Deus é bem clara quanto a isso. Precisamos ter vida santa. Sede santo, porque eu sou santo. E aqui o verso 17 continua, né? E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um. Irmãos, está aqui. Um julgamento, né? Eu nunca participei de um tribunal, né? Temos aqui, né, o Ivanzinho, o Lírio e tantos outros aqui já, mas eu nunca participei de um tribunal, mas não deve ser brincadeira ficar diante de um juiz lá, né? Não sei, né, Zinho? Dá para ficar comendo cachorro quente lá no pé do juiz lá? Creio que não, né? Mas, irmão, nós estaremos sendo julgados, sabe? Isso não é brincadeira. Se um juiz da terra já te treme todinho, eu penso assim, né? Imagina o Senhor, está aqui, ó, aquele que sem acepção de pessoas, não teremos, irmãos, sabe, jeitinho, porque nesse mundo, mas esse aqui, esse ali, podemos muitas vezes pensar assim, mas o texto já está sendo bem claro, irmãos, devemos ter vidas santas, devemos ter vida direita, como o Senhor vai julgar a obra de cada um. Como o Senhor vai trabalhar, vai julgar, né?
Como será isso? Como é que eu vou me apresentar diante do Senhor? Irmãos, requer observarmos a palavra do Senhor. E quantas coisas ao longo dessa semana, irmão, nós tivemos que fazer cortes na nossa vida. Sim, porque ao ler diante da palavra de Deus, nós tivemos que tirar isso da nossa vida. Ou nós obedecemos a palavra de Deus, irmãos, e pura e simplesmente assim, ou então, como é que vai ser? E está muito claro, irmãos, nós precisamos, irmão, pensar, temos um compromisso como crentes, irmão, temos um compromisso com a nossa vida cristã, daremos conta, o Senhor vai nos julgar, segundo a obra de cada um, é para apertar mesmo, o Senhor aperta cada um de nós, porque, irmãos, infelizmente, nós erramos, nós somos pecadores, mas o Senhor, sabe, com todo amor e cuidado, nos deu a sua palavra, nos dá o seu Espírito, sabe, nós não podemos errar, não devemos errar, e se cairmos, vamos levantar, peça perdão, e vamos caminhando, irmãos, vida santa, vida santa. Vamos lá em 2 Coríntios 5, verso 10. Vou pedir a ajuda dos irmãos, das irmãs, desculpa, irmãos e das irmãs. 2 Coríntios 5, verso 10. Quem achar, pode ler, por gentileza. Olha que profundidade esse verso vem trazendo para a gente. Obrigado, irmão. Irmãos, isso aqui, esse texto é de arrepiar, viu? Pelo menos deveríamos ficar como estamos conduzindo, irmão, nossa vida. Vamos estar diante do Senhor. E não é, vamos dizer assim, pouca coisa não. Vamos estar diante do Criador dos céus e da terra, do universo. E ali estará julgando a obra de cada um, ou bem ou mal. Irmãos, a mensagem que Pedro está passando para cada um de nós aqui, vamos olhar, fazer uma autoanálise, temos condições para isso, como estamos conduzindo a nossa vida diária, nossas escolhas, lá dentro do nosso cantinho, nosso eu lá, precisamos melhorar? Eu preciso, irmão, eu, Alisson, preciso melhorar. E eu tenho certeza que essa mensagem aqui deve atingir algum coração também dentro desse salão. Porque a palavra do Senhor, ela vai lá fundo. E é para ir mesmo. É para cutucar lá, incomodar. Sabe? E se estamos sentindo incômodo, irmão, é porque a palavra de Deus está falando conosco. É por causa disso, daquilo. Não posso culpar o passado. Não, irmãos, é hoje. É arrumar hoje. Sabe? Se estamos diante da palavra de Deus, ela está mostrando que temos vamos dizer assim, uma deformação no nosso ser, e temos, irmão, e temos tanta coisa para arrumar, mas diante da palavra de Deus, precisamos alinhar a nossa vida, precisamos estar colocando em ordem a nossa vida espiritual, precisamos ter isso. E uma outra palavrinha que esse verso 17 vem trazendo, irmão, temor, andar em... Olha o verso lá, vai lá, olha o verso 17. Andar em temor. Como nós estamos vendo pessoas nos nossos dias sem temor. Inclusive crianças. Não estão nem aí, Jovens, adultos, Olha, não se preocupam com a eternidade, acham que zombam, de Deus do jeito que querem. Nós vemos isso na sociedade. Homens e mulheres sem temor. Não é isso que a gente vê no nosso dia a dia? Nosso ambiente lá de trabalho, nas nossas escolas, é anunciado isso a todo momento, A todo momento. A mídia propaga uma falta de temor muito grande, mas o Senhor está falando aqui, andai em temor. É para nós, irmãos. É para nós, os crentes, Nós precisamos temer o Senhor. E lá em Provérbios, 9, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é conhecimento.
sabe? A humanidade caminha sem conhecimento, longe do Senhor, sem temor. Vai lá em Salmo 128, verso 1. O irmão ou a irmã que achar pode nos ajudar, por favor. Salmo 128, verso 1. Obrigado, irmão. Feliz, é feliz, irmão, aquele que teme ao Senhor. Irmãos, o temor aqui é agradar ao Senhor, né? Aquele que teme ao Senhor, aquele que reverencia o Senhor, aquele que treme diante do Senhor. Sabe, irmão, nós precisamos ter o Senhor como, sabe, primazia na nossa vida, ser o máximo na nossa vida. Não podemos deixar as situações desse mundo, irmãos, embaçar a nossa visão. Nós precisamos alinhar de acordo com a vontade do Senhor, porque nós estamos num mundo que não teme o Senhor, sabe? E se nós, irmão, deixarmos nos levar, achar que, isso não tem nada a ver, está todo mundo fazendo, e formos por esse caminho, nós vamos cada vez mais nos afastando do Senhor. E lá em Provérbios 14, 27, pode achar lá, por favor. O irmão, olha lá que verso maravilhoso. Provérbios 14, verso 27. Olha o que gera o temor ao Senhor. Obrigado. Maravilha, né? Quantos jovens nessa noite, por não temer ao Senhor, e talvez muitos jovens que frequentaram, né, os bancos de igrejas, hoje vão experimentar a morte, irmão, porque não temem ao Senhor. Vão pagar para ver. Vão pagar para ver, né? Não, isso aí não é para mim não, isso é para o outro. Vai pagar para ver. Muitos estão assim, né? Muitos estão assim. Irmãos, nós devemos observar a palavra do Senhor, né? E devemos temer ao Senhor Deus, irmão. Nós não podemos nos acostumar, sabe? Não, acostumei a ser crente, estou levando minha vida. Não, irmão, é todo dia nós temos que fazer essa autoanálise. Como eu estou diante do Senhor? E fazer cortes, irmãos. A palavra de Deus nos mostra que temos que fazer cortes na nossa vida. Não para me engrandecer, mas engrandecer o nome do Senhor, para que Ele seja louvado. Isso não pode ser um fardo, irmão, sabe? Não, nós temos que fazer isso com alegria, porque é para a honra e glória do Senhor. E Pedro vai mostrar essa questão. E um outro ponto aqui que eu quero destacar, né? Destacar aqui. Durante o tempo da vossa peregrinação. Está lá o verso 17. Durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, como a nossa vida é frágil. Como a nossa vida, sabe, ela é curta. Nós esperamos a volta do Senhor, mas a morte, ela ronda, né? A gente toda hora tem notícia. Então, irmãos, nós não sabemos o tempo da nossa vida, o tempo da vossa peregrinação, o tempo que nós estamos aqui. Então, irmãos, nesse curto tempo de vida, não vamos desperdiçar, meu querido irmão. Não vamos desperdiçar, minha querida irmã, meu jovem. Não desperdice, né? Não seja igual uma ovelha perdida. Aí um dia você... Não, irmão, não saia do aprisco. Vamos louvar e adorar o Senhor. Não desperdice seu tempo. Enquanto você está nessa peregrinação, que nós não sabemos o nosso tempo, né? Nós não sabemos igual o irmão Domingo comentou, né? Da nossa senha. Nós não sabemos. Irmãos, temos o compromisso. Vamos adorar ao Senhor. Vamos louvar o Senhor. Não vamos ficar perdendo tempo com, sabe, coisinhas. Não vamos, irmão. Às vezes alguma coisa que incomodou, vou usar a palavrinha, foi um dissabor. Às vezes lá no passado, não pode atrapalhar, irmão, a comunhão.
não pode atrapalhar, sabe, a união com a igreja, a sua comunhão com o Senhor. O que está impedindo da sua vida cristã, da sua vida espiritual com o Senhor, progredir? Faça, irmão, uma autoanálise, faça uma avaliação, né? Faça uma avaliação durante o tempo da vossa peregrinação. Lá no verso 18, então vamos avançar mais um pouquinho aí. Olha lá. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, não, né? Mas como prata ou ouro que foste resgatado, da vossa vã maneira de viver. Não fomos resgatados com prata ou ouro, coisas perecíveis, coisas que vão ficar por esse mundo, né? Mas, irmãos, olha o que o apóstolo está falando. Ele tinha toda a autoridade aqui, diante da palavra de Deus. Olha aqui. Foste resgatado a vossa maneira de viver. Deixa eu ver aqui, peraí. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatado a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Mas, irmão, olha o verso 19. Mas com precioso, irmão, sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, esse foi o preço da gente ter a nossa nova vida, a nossa redenção. Fomos livrados do inferno, somos agora cidadãos dos céus. Esse foi o preço, né? Como um cordeiro, né? Imaculado e incontaminado. Foi o Senhor Jesus Cristo, pagou esse preço. Irmãos, diante dessa realidade apresentada pela palavra de Deus e tantos outros versos mostrando, não dá, irmão, para continuar na mesma vida. Não dá para aceitar, sabe, as coisas velhas, a minha velha natureza, os meus achismos e achar que o que eu acho sobrepõe a palavra de Deus. Não, irmão, não dá. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com cada um de nós. Porque nós temos, infelizmente, situações que nós precisamos rever na nossa vida, à luz da palavra de Deus. Né? Irmãos, fomos comprados por um bom preço. Enquanto, irmãos, estivermos aqui na nossa peregrinação, precisamos pensar, irmãos, como estamos conduzindo a nossa vida. Eu sei que você já ouviu isso várias e várias vezes, porque é realmente essa questão que o Senhor quer falar com cada um de nós, né? Vamos lá em 1 Coríntios 6, verso 19 e o 20. Algum irmão ou irmã que achar, pode ler, por favor? Obrigado, irmão. Fomos comprados por um bom preço. Bom preço. Glorificai, irmão. Glorificai, pois, a Deus. Sabe? Irmãos, isso é todo dia. Nós temos que glorificar o Senhor uma constância. Nós temos que, sabe, a nossa mente, ela se deixar, ela vai vagando. Vai indo lá longe. Aí você não lê a Bíblia hoje, aí não ora. Aí amanhã você também não lê a Bíblia, não ora. As famílias não fazem o culto doméstico. Exemplo prático. Aí você não vem à reunião, né? Aí você vai acostumando. Aí vira um crente domingueiro. Ué. Ah, não, parece que, desculpa a expressão, parece que vem aqui bater um ponto, né? Isso não acontece só aqui, não, em vários outros lugares. E as pessoas vão achar que isso está bom. Não, está legal. É assim mesmo. Não, irmão. Ô, irmã, não. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Claro que você tem um motivo, alguns, né? Justificáveis.
Mas o problema, irmão, é quando isso vira uma prática, faltar reunião. Vira uma prática eu não estudar a palavra de Deus. Vira uma prática eu não orar. Vira uma prática eu não fazer o culto doméstico com a minha família. Vira uma prática eu não evangelizar. Aí vira uma prática eu não dar testemunho para nada. Está lá todo mundo fazendo um monte de coisa esquisita e eu estou lá também. Uhul! Legal! Irmãos, fomos comprados por um alto preço, um bom preço, preço de sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Né? A vida cristã é um chamado diário a viver de acordo com o ensinamento de Cristo, refletindo a sua luz em um mundo, muitas vezes, envolto em trevas. O mundo está aí, irmão. O mundo está aí. Torcendo para você não ler a palavra de Deus, torcendo para você não orar, torcendo para você não vir na reunião. Está aí. Para você não testemunhar. Irmãos, quando nós fazemos o nosso para casa, quando nós dobramos nosso joelho, quando nós, colocamos a Bíblia na pauta do nosso dia, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós incomodamos, irmão. Nós incomodamos aquele colega do ambiente de trabalho. Nós incomodamos aquele colega lá na escola, sabe? E nós incomodamos o mundo. Nós incomodamos, irmão. Agora, se a gente leva, mais ou menos, estão meio que conformando com o mundo, está meio assim, nem quente, nem frio. Está vendo qual é a diferença? Está vendo a diferença? Agora é fácil? Não é, irmão. Vai ter dedicação, vai precisar de dedicação. Vai investir tempo na leitura? Tem que investir tempo. Mas é isso que o Senhor está falando. Irmão, sede santo, porque eu sou santo. Vamos lá, eu te ajudo. Mas você tem que fazer um esforço de buscar a palavra do Senhor, de querer segui-la. É isso, irmão. É o simples, é o óbvio, mas a gente tem que falar o simples, porque nós não fazemos. E o pior, além de não fazer, nós achamos que está tudo bem. Não tem nada a ver, isso aí está, Olha que perigo. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Somos chamados, irmãos, a não nos conformar com este mundo. A chamada é essa, não nos conformar com este mundo. É isso aí que o Senhor quer, Somos chamados a ser sal, a ser luz, no meio desse mundo terrível, ambientes terríveis. E você acha que o mundo vai mudar, irmão? Hein? Você acha que o mundo vai mudar? Vai ficar mais fofinho, vou usar essa expressão, tá? Mais, assim, legal. Não, irmão, não vai. Cada vez mais os homens, eles estão não temente ao Senhor, mais rebeldes, mais irados com a palavra do Senhor. Basta você ver o cenário aí, ué. Basta você ver o que se apresenta todo dia, de várias maneiras. Somos chamados, irmãos, a ter uma vida santa. E que Cristo seja o centro da nossa vida. Cristo é o centro da nossa vida, que deve ser o centro da nossa vida. Mas isso, irmão, parte de uma escolha de cada um. É uma decisão que eu tomo. Eu tomo. Eu quero Cristo 50% na minha vida. Só para os irmãos entenderem, Eu quero o Senhor 80%. Essa área aqui, Senhor, não entra não. É escolha, irmão. Triste escolha. O Senhor quer 100%. Ele não quer só ficar num 50%. Ele quer toda a sua vida. Ele quer transformar todo o nosso ser. E a cada dia. Mas, irmão, nós temos que fazer corte na nossa vida. A mensagem é sede santo. Está ali, Nós temos que ser santo. Buscar diante do Senhor. Essa é a mensagem. Agora, se eu não quiser, como nós vimos, tem consequências, duras consequências. Vamos lá no verso 20 e 21, então, lá em Pedro, primeira carta de Pedro, 20 e 21. Oi?
Sim, sim, verdade, irmão. Toda a vossa maneira. Obrigado. Isso, irmão. Obrigado. Irmão, tenham liberdade. Nós estamos aqui estudando, viu? Obrigado, irmão. Olha lá, irmãos. Verso 20. Vai apertar mais, hein, irmão? Olha só. Vai apertando. O horário vai também. Mas vamos lá. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Olha que preciosa salvação, irmãos. O Senhor, né, tem nos dado a preciosa salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o plano de salvação antes da fundação do mundo. Que preciosa salvação. O Senhor já estava pensando em nós, irmão. Sabe? Estava pensando em nós. Verso 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Está aqui, irmão. Mais uma vez, ele bate nessa tecla. A glória, a honra é do Senhor. A mudança de vida é para a glória e honra dele. Vida e santa para ele. É? Mudança de vida, mudança de pensamento é para ele. E vai continuar. Verso 22. Agora ele vai dar uma apertada aqui bem grande. Olha o verso 22, ó. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Então está lá uma chamada, ó, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Verdade, a palavra de Deus. Obediência à verdade. Novamente, irmão. Irmão, irmã, jovem, criança, se você negligencia a palavra de Deus, o estudo da Bíblia, viu? Esse dever de casa do crente, se você não medita, não lê, fica complicado, irmão. Fica complicado. É sério. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu jovem, tem que ler a palavra de Deus. É o seu dever de casa do crente. Ah, é óbvio, eu sei, mas tem que falar. Tem que estudar a Bíblia, sabe? E estudar mesmo. Ler versículos, ler capítulos, dedica num livro, vai estudar a Bíblia. Né? Porque o que nós temos hoje, irmãos, são crentes que não sabem nada ou muito raso sobre a Bíblia. Não é isso, irmão, que a gente vê por aí? É isso, irmãos. Nós estamos vendo uma enxurrada de pessoas que falam que é crente. Para começar, irmãos, vamos pegar o caso Brasil. Nós somos conhecidos como o maior país cristão, acho que do mundo. Você já imaginou se todo mundo que se diz cristão seguisse os ensinamentos de Cristo? Você acha que o Brasil seria isso aí que está hoje? Claro que não, irmão. Sabe? Só está com título lá, né? Mas vamos continuar aqui. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro. Irmãos, agora Pedro aqui apertou, hein? Porque ele vai falar agora de amor fraternal, do cuidado com os irmãos, né? E perceba, irmãos, que aqui tem, ó, purificando a vossa alma. Sabe, dá ideia de ação continuada. Você vai fazendo, vai purificando, na obediência, sabe? Você sabe fazer o certo, aquilo que está na palavra de Deus, e obedece. Obedece. A verdade é a palavra de Deus, é a única verdade. E ele continua, né? Amar fraternalmente. Aí vem a palavrinha, irmão, não fingido. Aí eu fiquei pensando assim, bom, se Pedro está falando amar fraternalmente não fingido, é porque deve ter alguém que finge amar. Você percebeu? Porque se todo mundo já amasse, tinha necessidade de colocar esse verso aqui? É porque, infelizmente, está aqui, ó. Infelizmente, irmão, muitas vezes nós estamos falando com o nosso irmão, amor fraterno, e de forma fingida, irmão. Olha onde Pedro toca agora, hein? Na
pode ser às vezes a minha ferida, a sua ferida. Amar os irmãos, ok, mas de forma, irmão, não fingida, sabe? Não fingida. E a recomendação, amai-vos ardentemente, amar com intensidade, né? Com paixão, com profundo sentimento. Ah, irmão, será que nós estamos meio que, eu falo para mim, viu? Será que eu sou um ator muito bem, quase Hollywood, vamos dizer assim? Será que eu estou fazendo esse papel de fingir? É porque os atores fingem, né? Choram, né? Ficam alegres. Está no velório lá, né? Não tem velório, tudo fantasia, ele chora. E será, irmão, que nós estamos assim? Eu fiquei pensando, irmão, será que estamos de fato amando os irmãos ardentemente? Ou tem alguma coisa de fingimento? Porque olha a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, não, irmão. É a palavra de Deus. Irmãos, isso vai corroendo a igreja, sabe? Vai causando uma desunião, vai tendo consequências. E a mensagem é amar ardentemente. Amar ardentemente. Mas só os irmãos bonzinhos, né? Porque tem irmão que às vezes faz raiva, né? A mensagem é para amar só os irmãos bonzinhos? Ou tem irmão bonzinho e irmão mauzinho? Irmão, estou brincando com esse trocadilho, tá? É amar a todos, irmão. Amar a todos. Cada um com a sua individualidade. Cada um do seu jeitinho. Mas como igreja, irmão, a ordem é uma. Amar. E ponto final. Ardentemente. Né? Ardentemente. Pedro chama os cristãos a viver de maneira sincera, afetuosa uns com os outros. Irmãos, assim nós vamos refletir o caráter de Cristo, em um relacionamento pautado no amor genuíno. É essa mensagem que Pedro está passando para cada um de nós. Agora, irmãos, é fácil? Não sei, irmão. Cada um, autoanálise, autoavaliação diante de Deus. Fácil ou não, está aqui a mensagem. Irmãos, a ordem é essa. Cumpra-se. Cumpra-se. Amar ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Com um coração puro. Irmãos, é essa a maturidade que o Senhor quer. Sabe, se somos crentes rasos, a gente não vai enxergar o irmão como irmão. Irmão, você entendeu? Se somos crentes superficiais, vai faltar amor. Mas se estamos buscando consagrar nossas vidas, buscando o Senhor cada vez mais, nós vamos lembrar da oração do Senhor Jesus. Vai lá em João 17, vai lá, abre lá sua Bíblia. João, capítulo 17, lá no verso 19, vamos lá. Olha lá o que o Senhor Jesus nos apresenta. Que texto lindo esse. É de emocionar, viu, irmão? João 17, olha que mensagem o Senhor está apresentando para cada um de nós. Lá no verso 19. Alguns chamam a oração sacerdotal, né? Mas está lá o Senhor falando, olha que texto. E por ele me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo, verso 20, não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha o verso 21, irmão, irmã, olha que profundidade a palavra do Senhor está apresentando. O verso 21, olha lá. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, profundo, né? Profundo, né? Irmãos, essa é a vontade do nosso Senhor. Né? Para que todos sejam um. E o mundo, irmão, vai ver, né? O mundo vai dar glória pela nossa união. O mundo vai ver
que nós somos uma unidade, sabe? E devemos, irmão, refletir esse desejo do Senhor, sabe? O desejo de uma comunhão íntima entre os crentes, sabe, irmão? Baseado no amor, na verdade, um coração puro, sabe? Esses são sinais visíveis, né, do amor de Deus e do poder transformador do Evangelho. Irmãos, é a chamada do Senhor. Agora, vai aparecer a pessoas fingindo que amam? Felizmente vão. Mas deixa as outras pessoas para lá. Vamos pensar na minha pessoa, como eu estou trabalhando essa questão de amar os irmãos. A minha pessoa. Deixa o A, o B, deixa. Você, diante da palavra de Deus, né? E nós vamos dar conta das nossas ações. Já foi lido aqui, você está sabendo. Diante da palavra de Deus. Como estamos conduzindo essa questão na nossa vida? Irmão, é sério, né? É sério. E está aqui, aperta mesmo. Porque é para a honra e glória do Senhor. Isso, irmão, não seja um fardo na nossa vida, não. Que seja um coração puro. Seja um coração puro. Seja um coração puro. Agora, precisamos ver como nós estamos conduzindo a unidade. Como nós estamos levando essa questão, né? Eu separei alguns tópicos aqui. Nosso horário já está bem avançado, mas só vou ler para a gente estar entendendo a importância dessa questão. Uma delas é a própria unidade, né? A questão da unidade é essencial para o funcionamento da igreja. A unidade da fé, né? Uma questão bem séria, proporciona suporte espiritual, né? E emocional, apoio e crescimento. É o que nós estamos fazendo aqui, apoio e crescimento, né? Os irmãos estão me ouvindo, estamos compartilhando da palavra do Senhor e juntos estamos crescendo. Nós temos uma missão, irmão, como igreja, pregar o Evangelho, sermos testemunha de Cristo nesse mundo. Nossa missão, comunhão e relacionamento. Então, separei alguns tópicos, vamos dizer assim, da importância, né, da unidade cristã, de sermos juntos, estarmos juntos, né? Temos um amor entre irmãos, ardentemente. E se houver o contrário, né? E se houver uma desunião? Vamos pensar o contrário. E se houver uma desunião? Porque a ordem é amar, unidade, né? Com coração puro, ardentemente. E se houver desunião? Irmão, como nós estamos vendo isso nos nossos dias? E eu separei alguns exemplos aqui. Né? O que pode contribuir para a desunião de uma igreja? Eu separei alguns tópicos aqui. Primeiro, pecado. Pecado entre os irmãos. Pecado não confessado. Pecado escondido. Quantas igrejas, irmãos, estão, sendo usadas partidas, né? Dissolvido por causa de pecado. Pecado não confessado. Pecado não tratado. É muito sério. Outra questão que eu estou colocando na pauta aqui, falta de perdão. Traz desunião. Falta de perdão. Orgulho, egoísmo. Né? É sério. Busca por poder, orgulho. Falta de comunicação. Né? Muitas vezes não se comunica bem, é mal entendido e gera às vezes um desconforto. Então, falta de comunicação. Questão da diferença doutrinárias, teológica, né? Como causa essa questão de desunião? Às vezes um tópico ali, outro aqui, daqui a pouco parte, quebra a comunhão, né? São alguns tópicos que eu estou trazendo, só para a gente estar meditando. Muitas vezes a questão da liderança, falha na liderança. Tem que resolver a questão do pecado, mas não resolve. É sério. Como isso quebra a comunhão, né? O individualismo dentro da igreja, a falta de compromisso, irmão. Isso tudo prejudica a unidade.
prejudica a comunhão. Irmãos, se temos falhado, né? Se temos muitas vezes agindo de forma fingida, o conselho da palavra de Deus, vamos voltar, vamos analisar o que o Senhor está mostrando, diante da palavra de Deus, vamos se colocar, Senhor, estou aqui, estou precisando melhorar, pedir perdão, Senhor, vamos orar de forma mútua um pelos outros, e assim, irmão, o corpo vai crescer, Não deixe, irmão, às vezes uma coisinha ou outra coisinha e contaminando, e vai crescendo, e vai afastando você da comunhão, e vai afastando de vir a reuniões, sabe? Não deixe. O Senhor quer crentes profundo. O Senhor nos convida não, nos intima a sermos crente, sabe? Profundo, não raso, não superficiais. Quantas coisas na nossa vida, na nossa rotina diária, nós somos tão excelentes, cada um de nós aqui. Quantas coisas a gente, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente pega aquilo, e nas coisas espirituais, muitas vezes somos assim, né? Ombros caídos, meio devagar. Irmão, irmã, a mensagem é, vamos aprofundar, sabe? Nessa comunhão com os outros. Vamos amar os irmãos ardentemente. Vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos olhar a palavra de Deus e falar, essa questão não é para o fulano, é para mim. Eu preciso mudar essa postura. Nós precisamos mudar, né? Irmãos, e que a cada dia o Senhor vai mostrando, diante da sua palavra, como devemos conduzir a nossa vida. Não para a minha honra e glória, mas para a honra e glória do Senhor. Pensa nisso, irmão, né? Enquanto estivermos aqui, nós não sabemos o tempo da nossa peregrinação. Nós não sabemos. Mas, irmãos, vidas santas, vidas dedicadas ao Senhor, vida que o Senhor pode contar, né? Pode contar. É isso, irmão. É o simples. Vamos dizer assim, é o feijão com arroz. Mas é o que muda a nossa vida, sabe? É o que faz agradar o Senhor. Então, irmãos, vou parar aqui, né? Nosso horário chegou. E eu queria que os irmãos pensassem sobre essa questão que nós estamos conversando. Enquanto estivermos nesse mundo, irmão, a chamada do Senhor é sede santo. Sede santo. Amém, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Amém.